Com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Hoje daremos destaque aos animais. Rubens Bom Tempo fere o princípio da impessoalidade em concurso da CPTrans. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abre uma investigação. O Serrano recebeu uma punição da Justiça Desportiva do Rio devido à troca na numeração dos atletas durante a partida da semifinal do Campeonato Carioca da Série B1. O balcão online de Petrópolis tem mais 142 vagas disponíveis para esta semana. E termina nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, as inscrições para o edital de cultura da Firjan SESI. E termina hoje, terça-feira, as inscrições para a seletiva do projeto CDBV Vôlei em Petrópolis. O objetivo é captar atletas para a temporada 2024. O diálogo com o objetivo de valorizar a vida e proteger os animais. Eu sou Richard Stutzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube, onde você confere a nossa programação também ao vivo. Vale lembrar, muito obrigado para você que nos acompanha em Nova Friburgo, Teresópolis, Patidoféres, Três Rios e também Paraíba do Sul. Você é sempre também muito bem-vindo a comentar e interagir aqui durante a nossa programação, seja por meio de algum recado, algum elogio, alguma crítica. O espaço é sempre aberto para você interagir aqui com a gente. Informação importante para você: o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vai abrir uma investigação para apurar abuso de poder político e econômico devido às questões da prova do concurso público da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. O procedimento ainda vai ser iniciado, mas caso se confirme, a Prefeitura de Petrópolis pode receber uma multa ou até mesmo o prefeito pode, a depender da gravidade, ficar inelegível. A gente lembra que a prova foi realizada no último domingo e causou polêmica no fim da semana. As provas aplicadas apresentaram questões com falas do atual prefeito Rubens Bom Tempo, além de destacar também feitos da atual gestão. Vereadores do município se posicionaram contra o ocorrido e consideraram que as questões podem ter ferido o princípio da impessoalidade pública. Também prometeram procurar medidas judiciais cabíveis. Uma fonte ouvida pelo Correio Petropolitano do Ministério Público Eleitoral explicou que, caso avancem as investigações, o prefeito pode ter problemas para as eleições municipais em outubro, como a gente comentou aqui, a depender dessa gravidade. A impessoalidade, para você que está em casa entender, é um princípio do direito ativo e define que todos os atos administrativos devem ser impessoais. O que é isso? Ou seja, devem ser tratados de forma distinta, sem trazer nenhuma característica do gestor que prestou aquele ato. Ou, por exemplo, nesse caso do prefeito Rubens Bom Tempo em relação ao concurso da CPTrans. Uma das questões apresentadas fala, por exemplo, existe uma fala do atual prefeito do município, que diz o seguinte: a cidade vai retornar
à normalidade o mais breve possível e para isso aumentamos o número de funcionários que estão trabalhando nas ruas. O mais importante neste momento é que não houve vítimas, fecha aspas, consta uma fala do prefeito Tom Rubens Bom Tempo em um contexto da criação de uma força-tarefa para a chuva registrada em 2023. A gente vai botar na tela para você também uma outra imagem dessa prova e que está aí para você que fala sobre o nível, essa que é para o ensino superior, está ali para o cargo de advogado, e relatava a trajetória política de Rubens Bom Tempo como prefeito de Petrópolis. E a questão é a seguinte: o prefeito do município de Petrópolis, em 2023, realiza sua quarta gestão, empossado no dia 14 de dezembro de 2021. Os petropolitanos o reconduziram à prefeitura na reeleição do ano anterior. Dizia um trecho da questão de número 19, é a questão de que está no lado direito do seu televisor, na parte inferior, na parte de baixo do seu televisor. Ainda na resposta dessa pergunta, e está na tela para você ainda, só constavam nomes de pessoas que fazem parte do governo. São eles: Miguel Barreto, que é o procurador-geral do município, Paulo Mustrange, que é o vice-prefeito, e Paulo Roberto Patuleia, que é o secretário de Fazenda, inclusive, além do próprio prefeito Rubens Bom Tempo. Além de afetar o princípio da impessoalidade, o fato pode afetar também o princípio da moralidade, e quem se sentiu lesado ao realizar a prova deve entrar com um recurso administrativo diretamente na área do candidato no site, segundo advogados. Outros políticos também comentaram a questão. A vereadora, por exemplo, Gilda Beatriz, considerou que as perguntas são tendenciosas e podem ser interpretadas como propaganda eleitoral antecipada. Segundo o balanço divulgado pela Prefeitura, 8.829 pessoas realizaram a prova, com valor de inscrição entre R$ 55 e R$ 90. O concurso visa preencher 623 vagas, sendo 73 para contratação imediata e as restantes para o cadastro de reserva. As provas foram elaboradas pelo Instituto Nacional de Qualificação e Capacitação, o INQC. Procurado, o Instituto disse que, caso queira, o candidato pode entrar com recurso pelo site do concurso. A Prefeitura de Petrópolis não respondeu aos contatos da reportagem. Inclusive, estive em contato, antes mesmo de entrar aqui no Correio Petropolitano Debate, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e foi informado, inclusive, que essa questão, por exemplo, que a vereadora Gilda Beatriz colocou ali como uma pré-propaganda eleitoral, ela não pode ser considerada devido ao fato de que ele não solicita um voto por meio dessas questões. Mas ainda há, sim, a investigação, então, sobre abuso de poder político e econômico. Os vereadores Ingo Rames e Eduardo do Blog também questionaram as questões das provas, e a gente acompanha vídeos que foram compartilhados na última segunda-feira dos parlamentares. Olá, pessoal, aqui quem fala é o vereador Ingo Rames. Em relação à prova da CPTrans, foi realizada ontem, tivemos acesso hoje a algumas questões. É uma vergonha que o município fez. Ou é incompetência, ou é a má-fé realmente de fazer uma pré-campanha eleitoral através da prova da CPTrans. Então, o gabinete vai tomar as medidas legais para que a gente possa impugnar esse concurso. Nem tudo que é legal é moral. É uma vergonha que em ano eleitoral a Prefeitura de Petrópolis utilize uma prova que foi realizada pela CPTrans, para divulgar os nomes de figuras do atual governo e as ações do atual governo. Eu repito, nem tudo que é legal é moral. Já passei para o nosso jurídico para que a gente possa levantar quais as medidas cabíveis o nosso mandato pode tomar, e as pessoas estão cobertas de razão em reclamar. É uma vergonha, com tantas coisas importantes para que a gente possa divulgar em relação à história da nossa cidade, a economia da nossa cidade, o desemprego, o transporte público. Por que não colocaram na CPTrans o caos no transporte público que a atual gestão mergulhou? Por que não perguntaram qual é a opinião das pessoas em relação à licitação do transporte público que até hoje não foi feita pelo atual governo? É muita falta de vergonha na cara. Tá aí, né? A gente acompanhando. Lembrando só mais uma vez, então, de acordo com o Ministério Público, não é considerado uma pré-campanha eleitoral, pois não há a solicitação de voto. Vamos deixar só isso bem claro para você que está nos acompanhando, mas ainda há essa investigação.
E é claro que as reclamações são mais do que justas em relação a esse tema. A nossa equipe também entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis para questionar sobre a investigação que vai ser instaurada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, nós não recebemos retorno até o momento da Prefeitura de Petrópolis. Mudando de assunto, a Prefeitura está oferecendo no balcão de empregos na internet mais 142 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento dos currículos no site www.petropolis.rj.gov.br entre esta segunda-feira, dia 29 de janeiro, e até a próxima sexta-feira, dia 2 de fevereiro. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Assistência Social por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atenda aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Para esta semana, há vagas, por exemplo, para agrônomo, ajudante de expedição, atendente de agência, auxiliar de cozinha, analista de logística, entre tantas outras. As vagas são atualizadas semanalmente, não deixe de se inscrever e se candidatar para as oportunidades. Vale lembrar que as empresas têm a responsabilidade integral pelas contratações e também pelo processo seletivo. E já que a gente falou sobre seleção, termina nesta terça-feira as inscrições para a seletiva do projeto CDBV Vôlei em Petrópolis. Os interessados devem se inscrever pelo link da bio no Instagram do projeto em CDBV Vôlei Petrópolis. O objetivo é selecionar novos atletas para a temporada de 2024. A seletiva será realizada nesta quarta-feira, dia 31 de janeiro, a partir das 2 horas da tarde, na rua Saldanha Marinho, número 560, no Coronel Veiga Futebol Clube. Se você gosta da modalidade, tem talento para o esporte, não deixe de participar. As inscrições na bio do Instagram do projeto. No segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca B1 de 2023, entre o Clube Serrano Futebol Clube e o Clube Atlético da Barra da Tijuca, ele foi marcado por muitas confusões. E entre elas, a que mais causou a controvérsia foi a troca da numeração de um dos atletas da Barra da Tijuca. Na ocasião, Matheus Alves utilizou 2 numerações diferentes entre os tempos de jogo, assim evitando uma expulsão. Nessa última semana, o Barra recebeu uma multa e os atletas envolvidos em confusões receberam suspensões e multa. O Barra da Tijuca vai ter que pagar R$50 mil à justiça, já que um dos atletas atuava com a blusa do Serrano, e um dos atletas da equipe do Serrano vai ter que pagar uma multa de R$30 mil. Mesmo após os acontecimentos, a partida que valia o acesso à Série A2 da competição terminou empatada em 1-1, com gols de Natan e Valdinho. Por ter feito uma melhor campanha na fase de grupos, o time de Petrópolis avançou de fase e garantiu o acesso. O atleta Matheus Alves, da Barra da Tijuca, até então anunciado pelo próprio clube nas redes sociais com a camisa 14 e no time reserva, começou a partida como titular, ainda no primeiro tempo, e recebeu um cartão amarelo. Na volta do segundo tempo, o mesmo estava vestindo a camisa 13 e recebeu outro cartão amarelo por estar com números diferentes e não foi expulso. Logo após, a torcida serranista e a comissão técnica reclamaram e falaram que o outro jogador com a camisa de número 13 estava se preparando para entrar em campo. A partida fica 10 minutos paralisada e enquanto os juízes se organizavam, o Matheus substituiu a camisa novamente e aí a partida seguiu mesmo com as reclamações. Na última semana, o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou o resultado do julgamento dos acontecimentos na partida. O Barra da Tijuca recebeu então uma multa no valor de R$50 mil por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir o artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O atleta Matheus Alves, que utilizou as 2 camisas diferentes, recebeu uma suspensão de 2 partidas por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, segundo o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Marcos do Sul Bezerra também recebeu uma suspensão de 4 partidas por praticar uma jogada violenta.
Já pelo lado do Serrano Futebol Clube, também foram dadas punições a Rafael Cardoso e Simões, o Rafinha, que terá que pagar uma multa no valor de R$30 mil pelo mesmo motivo do Barra da Tijuca, e o atleta também recebeu uma suspensão de 4 partidas por praticar uma jogada violenta. O atleta Thalisson de Moura e o diretor de futebol Otávio de Vasconcelos receberam uma suspensão de 2 partidas pelos mesmos motivos de Matheus Alves. O Serrano Futebol Clube entende que a multa aplicada ao clube pelos incidentes ocorridos fora do campo de jogo na partida durante o Barra da Tijuca é desproporcional a um jogo correspondente à Série B1 do Campeonato Carioca. Por isso, o clube recorreu da decisão e espera o julgamento do recurso em segunda instância. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer para você previsão do tempo, a participação dos nossos repórteres em Brasília e muito mais sobre a nossa região de cobertura. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Vamos conversar então com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer para a gente as informações ao vivo em relação à previsão do tempo aqui para a nossa região de cobertura. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A gente acompanhando aí uma semana com possibilidade de chuva, ela permanece para essa quarta-feira?
Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, hoje eu trago 2 alertas divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta terça-feira. O primeiro é de chuvas intensas, cobre grande parte do país. Seu grau de severidade, que é o grau de perigo, está em perigo potencial, que é o primeiro nível, e seu fim está previsto para dia 31 de janeiro, às 10 horas da manhã. Já o segundo alerta é um pouco mais grave. O aviso é de tempestade e cobre as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Seu fim está previsto para dia 2 de fevereiro e seu grau de severidade também se encontra em perigo potencial. Por isso, gente, é importante que a população evite áreas de risco dentro desse período, né, de chuvas fortes, e em caso de emergência, entre em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Eu sempre dou esse recadinho aqui para vocês, mas é de extrema importância e salva vidas, né? Pode salvar a sua vida ou de alguma outra pessoa. Bem, hoje aqui em Petrópolis a previsão é de chuva para os períodos da tarde e noite e os termômetros continuam subindo, podendo marcar máxima de 31 graus. Agora, sem mais delongas, vamos à previsão do tempo para quarta-feira, dia 31 de janeiro. Olhando aqui para o nosso telão, vocês podem ver que em Nova Friburgo o dia será de muitas nuvens no céu, pancadas de chuva isoladas durante o dia e pela noite, com possibilidades de trovoadas. Os ventos no município serão fracos e a temperatura passa por ligeira elevação, variando entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Teresópolis, a previsão também é de ligeira elevação na temperatura e há probabilidade de chuva também para o município. Os termômetros devem marcar mínima de 18 e máxima de 27 graus, assim como em Nova Friburgo. Em Petrópolis, a quarta-feira será de grande acumulado de nuvens no céu, probabilidade de pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas durante o dia e também pela noite. Ventos fracos e ligeiro declínio na temperatura também são características do dia e a temperatura vai variar entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. Agora em Paraíba do Sul, a temperatura se mantém estável. O dia será de tempo nublado, muitas nuvens no céu e chuva isolada durante a tarde e a noite. Pela manhã, não chove. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 30 graus. A quinta-feira, em Pati do Alferes, será de pancadas de chuva isoladas, também durante a tarde e a noite. Com ventos fracos e ligeiro declínio na temperatura, os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 31 graus. Continua quente. E agora, para finalizar, em Três Rios, a probabilidade de chuva a qualquer hora do dia. A quarta-feira será marcada por muitas nuvens no céu, ventos fracos e ligeiro declínio na temperatura, que deve marcar mínima de 22 e máxima de 30 graus. Richard, a chuva continua. Quem sabe com o início da semana chuvoso, a gente não tem um fim de semana ensolarado, né? Eu, particularmente, vou torcer para que sim. Tá certo. Somos dois, viu, Eric? Também torço aí por dias mais ensolarados aqui para nossa região. Obrigado pelas informações. A gente volta amanhã com mais previsão do tempo. Eu que agradeço, Richard. Até amanhã. A gente dá continuidade aqui no Correio Petropolitano Debate. Olha, termina nessa quarta-feira as inscrições para o edital de Cultura Firjan SESI, que vai selecionar 70 propostas artísticas que vão compor a programação 2024 dos teatros Firjan SESI e de outros equipamentos da instituição, além do Centro Cultural Futuros, Arte e Tecnologia. Podem se inscrever projetos inéditos de artes cênicas, tanto para teatro adulto e infanto-juvenil, além de circo e dança, além de artes visuais e música na categoria não inéditos, e que cabem ainda projetos de literatura, teatro, adulto e teatro também para crianças. As inscrições são no edital culturais.firjan.com.br. Vou repetir para você. Editais culturais.firjan.com.br, tudo junto. O total dos recursos orçamentários destinados à seleção e contratação é de R$ 2,5 milhões. Para cada projeto selecionado, os recursos vão ser distribuídos da seguinte forma: para teatro adulto ou infanto-juvenil, na categoria inédito, são R$ 30 mil. Para
os projetos circenses inéditos também um valor de 30 mil, assim como para dança e para música, em que vai receber um valor de 20 mil reais. Já para fotografia na categoria inédita, o orçamento é disponibilizado em 8 mil reais. Para literatura não inédito, na categoria, o valor é de 10 mil reais. E para teatro e crianças, também na categoria não inédito, e o valor aí chega a 75 mil. Já para teatro adulto, não inéditos e circulação, o valor chega a 100 mil reais. Os resultados da seleção serão divulgados no dia 1º de março. Somente os resultados da seleção dos projetos de fotografia vão ser divulgados no dia 20 de fevereiro. Os projetos selecionados vão ser desenvolvidos entre os seguintes meses, março e novembro deste ano, em diferentes espaços do Firjan-SESI, nos teatros da Firjan-SESI, centros também em Jacarepaguá, Caxias, Macaé, Campos, Itaperuna e nas escolas Firjan-SESI do Maracanã, Jacarepaguá, São Gonçalo, Barra Mansa, também Petrópolis e Resende. Já na Casa Firjan-SESI vai ser no Centro de Referência em Cinema e Audiovisual Firjan-Senai-SESI, nas Laranjeiras, bem como nos Futuros Arte e Tecnologia, o Oi Futuro Flamengo, em período ainda a ser definido. Mudando de assunto, a primeira e a segunda promotorias de justiça de tutela coletiva do núcleo de Teresópolis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, por meio da do 7º Núcleo Regional de Tutela Coletiva, firmaram com o município de Teresópolis, em dezembro de 2023, um termo de compromisso de ajustamento de conduta, um TAC, para auxiliar a Prefeitura na adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN, promovendo o acompanhamento e monitoramento e avaliação da segurança alimentar e nutricional no município. O documento foi assinado com o fundamento na Lei Estadual 5.594, que criou o Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. O objetivo do acordo é auxiliar os gestores municipais, a sociedade civil organizada e os demais atores e instituições de interesse na temática da segurança alimentar a implementar e aderir ao SISAN. Desta forma, o TAC contém as informações e instrumentos necessários para a articulação do processo. No documento, o município se compromete a criar, então, um plano de segurança alimentar e nutricional com a estruturação de um sistema de segurança alimentar e nutricional, formado por um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Municipal e uma Câmara também de Segurança Alimentar e Nutricional Municipal e uma Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, a Prefeitura deve elaborar um decreto para a regulamentação da Lei Municipal 3.812 de 2019, que criou os componentes municipais do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em consonância com os princípios e diretrizes da Lei Federal 11.346, da Lei Estadual 5.594. O TAC também tem como parte integrante do conteúdo um anexo gráfico para facilitar a compreensão da temática e contou com o apoio da Comissão Temática da Câmara dos Vereadores de Teresópolis, presidida pelo vereador Diego Barbosa, além do apoio técnico na elaboração do texto de Renata Machado, do Conselho Estadual, e também de Camila Lynch, do CAISAN Estadual. Mudando um pouquinho de assunto, o Correio Petropolitano Debate vai a Brasília para conversar com a nossa repórter, a Gabriela Galo. Ela vai aparecer aqui no nosso telão para trazer atualizações em relação à operação da Polícia Federal, que investiga o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Então ela vai trazer essas atualizações para a gente e um pouco desse contexto em relação a essa investigação. Gabi, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Quais são as atualizações que nós temos no momento? Muito boa tarde, Richard, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Antes de eu começar a falar a notícia, eu vou pedir desculpa se eu sugar um pouco do nariz. Aqui em Brasília está tendo surto de dengue e de algumas outras doenças, então já peço desculpa desde já, mas vamos ao que interessa, Richard.
Ontem, a Polícia Federal deu continuidade à sua operação, que visa encontrar responsáveis por aquele suposto esquema de investigação ilegal envolvendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, mais especificamente com um equipamento chamado First Mile, que foi adquirido durante a gestão do governo de Jair Bolsonaro. Essa operação tinha começado em outubro do ano passado e continuou no início desse ano, que já foi atrás de alguns responsáveis, dentre eles o ex-diretor-geral da ABIN, o deputado federal Alexandre Ramagem, e a pessoa da vez, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e vereador do Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro. Richard, o Carlos Bolsonaro, ele prestou depoimento na manhã de hoje à Polícia Federal do Rio de Janeiro, mas ele, com mais ou menos 45 minutos de depoimento, chegou umas 10 da manhã, saiu pouco antes das 11, ele não falou com a imprensa, mas por meio das suas redes sociais, através do seu antigo Twitter, hoje que é chamado de X, ele disse que se manifestou não pelo caso da operação da PF, que o acusa de estar envolvido, de ser o principal responsável desse suposto esquema de espionagem e se beneficiar dessas informações. Ele disse que prestou depoimento em relação a um outro caso em 2023 sobre uma publicação que ele fez nas redes sociais e que qualquer outro assunto não seria condizente com a verdade. O Carlos Bolsonaro, Richard, também nas suas redes sociais, ele divulgou um vídeo de como estava a casa dele no Rio de Janeiro, porque a operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A polícia fez fez operações de busca e apreensão em todos os endereços ligados a ele, então na casa dele, na casa de praia do ex-presidente Jair Bolsonaro em Angra dos Reis, hotéis que ele já se hospedou, no gabinete dele, na do Rio de Janeiro, todas essas coisas. Então, assim, por enquanto a gente espera o desenrolar dos próximos capítulos. Muitos parlamentares da oposição criticaram veemente essa operação, porque eles acusam a Polícia Federal e o Supremo de estar agindo contra, por ser uma perseguição de opositores do governo, mas por enquanto a gente aguarda quais vão ser os próximos passos dessa operação, que visa confirmar se esse suposto esquema de espionagem ilegal da ABIN de fato aconteceu, confirmar todas as pessoas que teriam sido espionadas, as informações que pudessem ser relevantes, e uma informação, antes de eu encerrar, Richard, quase que eu me esqueço, além do Carlos Bolsonaro, as assessoras dele também estão sendo investigadas. No caso, uma assessora, uma assessora dele de nome Luciana, porque a PF encontrou uma troca de mensagens dela com a assessora do Alexandre Ramagem, das duas, pedindo uma troca de informações de supostos inquéritos que envolvessem o ex-presidente e os seus 3 filhos mais velhos, o Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, já que o Renan Bolsonaro não está incluído no meio da política. Richard. Tá certo, Gabi. O jeito é continuar acompanhando os desdobramentos dessa investigação e possivelmente novos depoimentos que, com certeza, né, pelo que a gente já acompanha dessas investigações, novos depoimentos devem ser realizados ainda em relação a essa investigação. Gabi, obrigado pelas informações. Melhoras para você aí em Brasília. Sempre importante tomar, né, cuidado com a saúde, beber bastante água durante esse período e o espaço sempre aberto aqui no Correio Petropolitano Debate. Muito obrigada, Richard. Vou sair daqui tomar uma vitamina C. Bom trabalho para você e para todo mundo aí. Gabriela Galo conversando com a gente de Brasília aqui para o Correio Petropolitano Debate. E como a gente comentou aqui sobre essas questões relacionadas à saúde, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro disponibilizou pelas plataformas digitais um material informativo para médicos e profissionais de saúde com orientações sobre atendimento e tratamento de pacientes com dengue. O documento chamado de Fluxograma de Manejo Clínico orienta que o início da hidratação deva ser imediato, logo após a suspeita clínica, seguindo um protocolo pré-estabelecido. O informativo está disponível para download em monitorar.saude.rj.gov.br e clicando em arboviroses. A gente, inclusive, vai acompanhar falar da Secretária de Estado de Saúde a respeito sobre essa iniciativa.
A novidade, vamos dizer assim, é que a hidratação, como sempre, é reforçada, a hidratação oral. E nas crianças, hoje a gente avalia em relação ao peso das crianças, que antes fazia muito em relação à idade. Isso acaba não sendo tão, vamos dizer assim, igual, porque a idade às vezes não tem, né? 12 anos tem um peso, outro de 12 anos tem outro peso. Então, reforçando muito isso. Para lembrar que esse protocolo a gente chama de fluxograma. Por quê? Porque ele tem um fluxo a ser seguido. Então, uma pessoa entra numa unidade de saúde como essa que nós estamos aqui na UPA, a triagem, geralmente feita pela equipe de enfermagem, vai fazer perguntas e avaliação, e depois vai passar pelo médico, e vai estabelecer em que fase, né, em que grupo esse paciente se encontra. Nós temos 4 grupos nesse fluxograma. Então, manejo clínico é um termo que a gente usa, que é justamente isso mesmo, como você vai manejar clinicamente aquele agravo que aquela pessoa está apresentando. No caso, é para arboviroses. No fluxograma, você tem 4 grupos, A, B, C e D, de acordo com, como eu disse, sinais e sintomas e a gravidade. No grupo A, é aquela pessoa que tem condições de beber líquido numa ingesta boa, porque criança e idoso são, fisiologicamente falando, no organismo, são os que desidratam com mais facilidade. Tem que ter alguém ofertando água, criança tem muito disso. O idoso, às vezes, se é acamado, tem que alguém ofertar água também. E os idosos, geralmente, têm outras patologias, outras doenças, que podem agravar, né, com mais frequência o quadro clínico da dengue. E a gente tem que lembrar que na dengue não é para usar, né, o ácido acetil salicílico, a famosa aspirina, porque pode ajudar a ter sangramento numa doença que já pode causar sangramento. Ah, mas eu sou uma pessoa que já toma aspirina por indicação médica. Nesses dias ele vai parar. A preferência é a dipirona e o paracetamol, que estão, inclusive, prescritos, orientados no manejo. Então, não existe um tratamento específico para o vírus da dengue. São essas medidas de suporte, e volto a frisar, a água é o remédio, porque a dengue, o vírus, causa uma desidratação. Então nós temos que hidratar essa pessoa adequadamente. Tá, é importante, né? A partir desta quarta-feira, os estudantes que ainda não fizeram inscrição ou não confirmaram a matrícula ou então não conseguiram vaga, podem acessar o site Matrícula Fácil e realizar a inscrição para estudar na rede estadual de ensino em 2024. São mais de 1.200 unidades de ensino com oportunidades para escolas de novas tecnologias, as ETECs, interculturais, de itinerários de formação técnica e profissional, entre outras opções. Após acessar o site Matrícula Fácil, em matriculafácil.rj.gov.br, os interessados devem verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis. Na segunda fase, a vaga é direta, ou seja, o aluno pode escolher dentre as vagas disponíveis no sistema e, após a confirmação dos dados, deve comparecer à unidade escolar em até 48 horas com toda a documentação solicitada. O processo de renovação de matrícula vai ocorrer exclusivamente de forma online, caso o responsável ou aluno, se for maior de idade, não tenha acesso à internet, e pode comparecer também à unidade escolar para realizar a renovação. O cadastro no site apenas não garante a vaga do estudante na escola. É necessário, após a inscrição, que o candidato maior de 18 anos ou o responsável do candidato menor de idade compareça à unidade escolar em até 2 dias úteis, com toda a documentação solicitada, pois, senão, pode perder a vaga. E se o aluno já tenha confirmado a inscrição na escola e tem interesse em mudar de unidade, ele pode tentar a transferência informatizada também pelo site matriculafácil.rj.gov.br. E a partir do dia 2 de fevereiro vão ser divulgados os resultados. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco para trazer uma representação de entrevistas que fizemos para falar sobre a causa animal, os cuidados e campanhas que foram realizadas durante o mês de janeiro. A gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais.
Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00 e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai dar início agora à nossa entrevista. A gente vai falar sobre uma campanha muito importante e você que está em casa deve se atentar. A gente vai conversar com a Márcia da Dogs Heaven para falar de uma campanha que a instituição está realizando, mas é uma instituição, né, Márcia? Ela não é uma campanha temporária, ela é uma campanha que tem que perdurar o tempo todo, para o ano inteiro, porque a gente vai falar sobre o abandono dos animais de estimação. Márcia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. A Márcia que já participou, inclusive, no Correio Petropolitano Debate de forma virtual para falar de campanhas da Dogs Heaven e hoje mais uma campanha importante, né? Márcia, esse período específico de férias de fim de ano, Natal, realmente há um aumento aí no abandono desses animais e justamente por isso foi iniciada mais uma campanha?
Exatamente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui representando um grupo, não é só a Dogs Heaven, né? Esse é um trabalho encabeçado pela MP Produções, da Márcia de Paula e da Marília, que convidou várias ONGs e várias pessoas ligadas à causa animal para startar esse processo. Quer dizer, a gente começou agora e é um projeto a longo prazo, porque o abandono de animais é uma situação seríssima que a gente vive aqui na cidade. Muitas vezes decorrente também da falta de castração, que é outro problema, que é uma luta nossa, que é conseguir campanhas de castração mais efetivas e dizer não ao abandono. Quer dizer, é muito fácil a sua cadela ter filhote e você pegar os cachorrinhos, botar numa caixa e abandonar. E isso acontece muito no final do ano, o abandono por causa de férias, o abandono por causa de mudança de cidade, o abandono porque vai à praia e aí deixa o cachorro no quintal, às vezes, o cachorro sozinho entra em pânico, inclusive com os fogos de final de ano, que também é outra campanha que a gente está sempre na batalha, né? A gente já conseguiu a lei, tem que conseguir agora sanções, né? Porque as pessoas só respeitam quando pesa no bolso, né? ou com prisão, né? Sim. Então, tudo isso leva a esse aumento. Então, essa campanha visa a conscientização. Então, é uma campanha que ela está sendo startada agora, mas a gente quer estender em vários níveis, principalmente no âmbito educacional, tá? É um trabalho que a Dogs Heaven já vem fazendo também nas escolas e quer ampliar junto com esse grupo. E em desdobramentos ao longo de todo o ano, porque abandono tem todo dia, infelizmente. Então, em relação a essa campanha que foi iniciada, qual que seria o nome da campanha? E você comentou sobre essas ações que estão sendo realizadas e que têm um âmbito principalmente educativo, além de visita nas escolas, está sendo utilizado, divulgado também por algum outro local? Tá, essa campanha, o nome da campanha é Abandono é Crime, né? É um nome bem curto e bem objetivo, porque a gente tem que ser objetivo, é crime, ponto, acabou. Sabe, existe uma lei, as pessoas têm que respeitar. E não é só um crime jurídico, né? Um crime penal, é um crime contra uma vida, né? Aí eu não vou nem entrar no lado espiritual da coisa, mas é um crime contra uma vida e contra um ser que, na maioria das vezes, só pensa em te proteger, te dar segurança, te dar alegria e, de repente, você desova ele no meio da rua, amarra ele numa estrada deserta e deixa. Que mundo melhor é esse que a gente quer? Então, é isso que a gente quer cada vez mais trazer pessoas simpatizantes dessa luta para o nosso lado e ampliando as nossas áreas de atuação. A gente quer atuar nas unidades de saúde, junto às agentes comunitárias de saúde, porque elas conhecem os problemas de cada local, né, de comunidades, dos bairros, elas conhecem as famílias, então elas podem levar a informação. O que a gente quer muito é levar a informação para as pessoas e acabar com esse romantismo que às vezes a gente vê muito nas redes sociais. Ah, o meu cachorro, o cachorro foi abandonado e esqueceu que é ser pobre, agora está vivendo uma vida de rei. Não é vida de rei não, porque nem sempre ele vai ser resgatado, porque todas as ONGs, protetores, simpatizantes estão lotadíssimos, endividados, vivendo situações de muito aperto. Nem sempre esse cachorro vai dar sorte de ser adotado e é maldade, é puramente maldade. Então, além do karma que a pessoa vai carregar, ela tem que responder juridicamente por isso. A gente, inclusive, falando um pouquinho sobre essa questão de legislação, a gente vê que em Petrópolis, apesar justamente de existir a lei, por exemplo, que proíbe, né, fogos com estampido, o próprio Ano Novo, o próprio Natal mostrou que não basta apenas a lei no papel. Temos que ampliar a fiscalização, melhorar, né, o formato das denúncias
para que de fato essas pessoas possam ser penalizadas. A gente vê isso pelo Ano Novo, a quantidade de fogos de artifício que foram emitidos e com barulho foram enormes. E durante não só o Ano Novo ou o Natal, ao longo do ano, você às vezes vê uma festa de aniversário, o título de algum clube, em algum campeonato. É verdade. É bem comum você ver, você escutar, né, os efeitos sonoros do fogos de artifício. As ONGs, como as ONGs têm visto esse cenário, Márcia, ainda falta melhorar a fiscalização, melhorar formato de denúncia? O que precisa ser melhorado em Petrópolis para realmente tentar mudar esse cenário difícil para os animais? Olha, eu acho que falta tudo. Falta a conscientização, falta a sanção. Quer dizer, a lei de fogos de artifício com barulho foi proibido. Fogos de artifício com ruído está proibido na cidade de Petrópolis. E aí? Continua vendendo? Não só então tem que parar a comercialização, a fabricação também. A gente viu agora várias cidades, né, que mudaram os seus réveillões para réveillões com fogos só com luzes, em respeito não só aos animais, mas os autistas, os doentes, sabe, os idosos. Porque é muito estressante, é muito sofrido você ver o seu cachorro tendo um ataque por causa de fogos. E vou te falar, não são nem os fogos bonitos, sabe? Uhum. É um fogo, é uma bomba, né, que chama, não sei, rojão. Sim. Então, é muito desagradável para todo mundo. Só faz o barulho, não leva a nada, você não tem o prazer da beleza das luzes no céu, que isso eu acho lindo. Agora, pode ser sem o barulho. Bota uma bonita música no fundo, né? Uhum. Bota um momento. É como o abandono. As pessoas têm que entender que abandono é maldade. Não é que alguém vai passar ali, é maldade com o animal que está sendo abandonado, que teve a sua confiança traída, com a ninhada que está ali à mercê das intempéries da natureza. Ontem, com aquele temporal, eu sei de 3 ninhadas que foram resgatadas na cidade. Sabe, esses animaizinhos poderiam todos morrerem afogados, sei lá, entendeu? E a maldade também com a pessoa que tem um coração bom, que vai se lascar, mas vai salvar aqueles animais, entendeu? Então, essa transferência de responsabilidade que a gente vê nas pessoas, não, a ONG pega, vocês servem para isso, não é bem por aí, não é toda ONG. As ONGs aqui de Petrópolis, as que eu conheço, ninguém recebe dinheiro de governo nem nada. Os protetores também não recebem ajuda, é tudo com o trabalho da gente, com venda de rifa, com associado, adoção de baia, trabalhando a criatividade o tempo todo, os bazares que tem das protetoras independentes, venda de algumas coisas para gerar receita. Uhum. Entendeu? Então, o que tem que se mudar é um comportamento de responsabilidade. As pessoas têm que ver que elas fazem parte do sistema. E a questão dos fogos de artifício, que a gente conversou muito nessa campanha, que a gente quer alertar muito também, não são só os pets. A gente mora numa cidade que tem uma natureza, né, um ecossistema maravilhoso. As aves sofrem demais, os macacos, os coatis, todos esses animais que a gente acha lindo. Olha que lindo, um tucano ali na árvore, vamos ver. Será que esse tucano resistiu a todos esses rojões? Então, a gente está fazendo mal para o meio ambiente. Está na hora de mudar esse tipo de pensamento, né? Então, essa campanha são pessoas, e o mais importante, são pessoas simpatizantes da causa e são pessoas que estão vendo a importância dessa causa, doando o seu trabalho. Essa campanha foi toda criada pela Márcia e pela Marília com custo zero, com doação do trabalho desses profissionais, né? Um fez a arte, o outro fez a impressão, inserção nas mídias, nas TVs. Então, é uma corrente do bem. A gente pode aí aparecer futuramente como uma cidade que realmente está conseguindo combater o abandono, né? E os maus tratos, porque os fogos são maus tratos, né?
Vale lembrar, inclusive, para você que está nos acompanhando, nós trouxemos ainda nessa semana no Correio Petropolitano Debate as verbas impositivas que foram destinadas também para a causa animal. Como que você vê hoje também, Márcia, o trabalho da COBEA aqui em Petrópolis? Como que é o diálogo também com as ONGs, com as campanhas que são realizadas pelas ONGs? Olha, eu gosto muito da equipe da COBEA, são profissionais maravilhosos, né? Os profissionais, os 3 veterinários que hoje estão na COBEA, mas a gente não pode esquecer que a COBEA é um órgão público de dentro de uma prefeitura que o poder deles é limitado. Então, eu acho que esses rapazes incríveis veterinários, que realmente vejo eles atuando muito, o que é possível, assim, eles fazem e agora eles precisam de mais poder, mais ferramenta e apoio das forças policiais. Porque tem locais que realmente tem situações que eles não têm como atuar, eles não têm poder, né? Eles não têm... Para poder entrar na casa, né? Ali, autorização... Eu não sei te falar isso juridicamente. Eu acho que poder entrar na casa, hoje em dia, até poderia. Mas eles, por exemplo, não têm para onde levar esse animal. O poder é limitado e as ferramentas também são limitadas. Então, quer dizer, se a gente quer ter uma coordenadoria de bem-estar animal atuante também nessa área de fiscalização e não só como eles atuam de advertência, de... multa, aplicação... educacional mesmo, né? Eles são mais educacionais e informativos. A gente tem que dar poder e dar ferramenta. Uhum. E como que está sendo poder também fazer parte dessa campanha, Márcia, do abandono a crime? E é algo até interessante quando a gente fala sobre essa campanha, que é exatamente o título dela. O título dela fala tudo a respeito sobre esse cenário. Vale lembrar que a gente está aqui fazendo essa entrevista, esse bate-papo a respeito da campanha. Nós não somos contra a soltura dos fogos de artifício, nós não somos contra o Réveillon, exatamente, o Natal, a comemoração de título de qualquer clube, em qualquer modalidade, não é isso. Mas é saber respeitar a legislação, porque é crime, de fato, e também ter ali um olhar, uma consciência com os animais, com a fauna, como a gente comentou, não só necessariamente os cães, né, mas gatos e os outros, todos os animais silvestres, que Petrópolis é rodeado, não sofram também com todo esse cenário. E fora que dentro dessa campanha, quando a gente fala de abandono a crime, é importante a gente ressaltar que isso também aumenta, infelizmente, o número de acidentes. A partir do momento que um cão, um gato, que seja, ele é deixado na rua, ele não conhece o ambiente, ele está assustado, o barulho da rua pode impactar também para que ele fique cada vez mais nervoso e a tendência é aquele animal sofrer um atropelamento ou um acidente grave, né? E aí a COBEA não tem verba, não tem poder para, por exemplo, cuidar desse animal. É isso que falta, entendeu? Se você me perguntar um hospital público, são clínicas credenciadas, eu não sei, eu não sou uma expert nisso. Eu sou porta-voz, né, da Dogs Heaven, do seu Guilherme, estou aqui representando esse grupo, mas o importante é que agora esse grupo está unido para pensar essas questões, né? Vamos juntos chegar à melhor solução para os problemas. Quer dizer, a gente vê a questão da castração, é uma questão muito séria. E a gente vê pessoas que não levam seus animais em alguns projetos de castração porque não tem como transportar. Se você mora lá no final do Independência, como é que você chega? Você não pode entrar no ônibus, você não tem dinheiro para o Uber. Como é que você chega para castrar o seu animal? Como é que você volta com o seu animal pesado, dopado? Uhum. Então, a gente quer pensar essas coisas, qual seria a melhor forma. A gente sabe que teve uma licitação, mas as clínicas não participaram por alguns históricos aí
relação de licitação com a prefeitura, eu não sei, isso também não vem ao caso. Mas e daqui para frente, o que a gente pode fazer? Criar uma rede de carona solidária no dia de castrações, ter 2, 3 picapes da prefeitura servindo a Cobeia, que possa fazer o transporte. Como é que a gente chega nessa pessoa que ignora a importância da castração, que ignora a importância de não nascer 10 ninhadas, porque não tem mais onde colocar cachorro, né? Quer dizer, cachorro, gato. Vamos ser realistas aí, a gente teve uma fase de muita adoção, mas as adoções caíram muito. Na época da pandemia se adotou demais, porque era inclusive recomendado por psicólogos, sim, né? Por as pessoas estarem sozinhas, precisarem de um carinho, de uma distração. Só que esse animal não é da estrela, entendeu? É um animal com vida, com sentimento, senciente. Então, esse animal vai viver aí uns 15, 16 anos. Sim. Quem sabe mais, né? Márcia, falando, aproveitando esse caso, você que atua aí também há bastante tempo na causa, 2023, tivemos aumento em quesito em relação a abandono, pelo que você viu de modo geral? Bastante. Abandono e alguns casos muito tristes de devolução, sabe? Gente que tá com o cachorro há 1 ano, 8 meses, sei que liga e devolve. Me surgiu a seguinte curiosidade. Qual a justificativa no momento da devolução? As justificativas são as mais variadas possíveis. A gente já recebeu cachorro... Desculpa. Não, sem problema nenhum. Coisa de Márcia, né? A gente já recebeu o cachorro porque vai mudar de cidade, porque por separação tem tido muito, é impressionante. Volta e meia pedem pra gente conseguir adotante, porque o casal se separou e nenhum dos dois quer o cachorro. Mudança de cidade, separação, morte. Hoje mesmo tem um Border Collie lindo, 2 anos, o cara morreu e ninguém da família quer, entendeu? E aí vai, quer dizer, são vários contextos. A gente já recebeu o cachorro de volta porque latiu, porque fez xixi, porque fez cocô, e por aí vai, porque não brincou na primeira noite. Existe um tempo de adaptação do animal, né? E esse tempo ele pode ser variado também, tipo de raça para raça, de cão para cão, é até importante. De histórico para histórico, de trauma para trauma, né? O que esse animal passou e o que ele tem que superar, sabe? Às vezes um cachorro em 3, 4 dias tá bem, tá inserido ali no ambiente. E às vezes ele tem um histórico que vai levar mais tempo, exige mais paciência, mais carinho, mais dedicação, né? O cachorro adotado, ele é sempre muito grato, né? A gratidão dele é imensa. Mas a gente tem que lembrar também que ele tem uma bagagem aí, tem suas dores, seus traumas. Márcia, a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo de entrevista. Antes da gente finalizar esse tema que é tão importante, queria só para a gente reforçar a campanha e também como que as pessoas de alguma forma podem auxiliar também para essa campanha que foi iniciada. Olha, eu acho que a forma principal assim para ajudar a campanha é conscientizando, né, os seus pares, o seu bairro, a sua rua, os seus amigos, conscientizando as pessoas que o abandono é crime, denunciando, até onde a gente vai conseguir apurar a denúncia, isso é uma incógnita, né? Mas eu acho que a gente está num processo de mudança de comportamento em relação aos animais. Você vê aí que o movimento vegano aumenta muito, uma respeitabilidade, né? Eu acho que é o momento de cada vez mais a gente plantar essas sementes. Então, não vai poder ter o cachorro para sempre?
sabe? Não adota, não compra, não pega o cachorro, ou cria grupos, né? A gente vê muitas pessoas achando que é fácil passar o problema para o outro, mas às vezes a gente se unir para resolver esse problema, como tem em alguns lugares hoje em dia cães comunitários, né? Que as pessoas se uniram para cuidar daquele animal que foi abandonado ali, é a solução. E é o que eu disse, nenhum de nós é expert em nada disso. Quer dizer, a gente precisa aqui de um apoio político, de um apoio jurídico, de um apoio das forças policiais, que a gente já vê existindo em outros estados. Então, entra nessa campanha com a gente, multiplica, sabe? Alerta. Se vê um cachorro na rua abandonado, cuida com carinho, dá água, dá comida. Vamos começar 2024 fazendo um mundo melhor. E não vai ser abandonando que vai ser um mundo melhor, né? Tá certo. Márcia, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Eu é que agradeço e, é claro, estamos à disposição para também outras campanhas e para abordar o tema sempre que necessário. Muito obrigada. Para você que está nos acompanhando em casa, muito obrigado pela sua audiência e também pela sua companhia. Fica aí também, né, a conscientização, o alerta para você que está em casa nos acompanhando e não deixe de denunciar caso você tenha ali, né, o registro de um animal sendo abandonado ou até mesmo de maus tratos. É crime e é necessário fazer essa denúncia para que as forças de segurança possam atuar. A gente volta amanhã e a você sempre o nosso convidado especial. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.